Deus nos abençoe mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor, né? Ele nos permitir reunirmos mais uma noite para adorar o seu santo nome, para estarmos em comunhão com a sua santa palavra, né? Nós vamos nos colocar de pé. Creio que não há nenhum visitante, né? Todos são de casa. E vamos ler as Sagradas Escrituras, que se encontra no livro de Atos, capítulo 3. Versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós vamos falar um pouco sobre a mensagem da restauração. Nós temos que pedir a Deus, irmãos, que nos dê essa fé, essa revelação perfeita que vem pelo Espírito Santo, para que nós possamos estar firmes naquilo que a gente crê, para que nada venha balançar a nossa fé. Nossa fé, ela tem que ser firme. A revelação, ela é uma rocha firme, que não pode ser abalada. E só a graça de Deus, o Espírito Santo, é que pode trazer esta revelação aos nossos corações. Nós vamos falar sobre a mensagem da restauração. Sabemos que Deus enviou o profeta William Branham. Não é verdade, irmãos? Nós cremos nisso. Deus tem colocado esta fé em nosso coração, mas constantemente nós somos bombardeados. Constantemente o diabo vem para tentar abalar a nossa fé. Muitas vezes a pessoa, o que é aquilo? Que homem é aquele com aquela luz na cabeça? E muitas vezes, quando você ainda não tem aquela fé firme, ou não compreendeu a revelação da palavra, você fica um pouco até nervoso, ou pode até brigar com aquela pessoa. Mas quando você tem a revelação verdadeira daquilo, e você sabe no que tem crido, sabe que sua fé está baseada na palavra de Deus, nas promessas de Deus, então você sempre ficará firme e não vai titubear jamais na fé, porque a fé é revelação, é uma rocha firme para nós permanecermos pela palavra do Senhor. Então, a mensagem que nós estamos vivendo é uma mensagem de restauração. Deus enviou para o último tempo a mensagem de restauração. Restauração, os irmãos sabem o que é restauração. É eu pegar um objeto que está danificado, que esteja quebrado, e eu vou restaurar esse objeto. Eu vou trazer ele para o que ele era originalmente. Vocês entendem o que é a palavra restauração. Então, a restauração que nós estamos falando nesta noite, a restauração, a mensagem que Deus enviou pelo seu profeta, essa mensagem de restauração é para restaurar a igreja cristã verdadeira que começou lá no princípio através dos nossos pais apostólicos. Eles começaram a pregar o evangelho, cheios do Espírito Santo de Deus, e pregaram a doutrina de Cristo, a palavra vinda diretamente do Senhor Jesus Cristo para o seu povo. E ali começou a igreja cristã. Primeiramente, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começou a anunciar o evangelho.
mas quando ele foi morto, crucificado, e ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e chamou os seus discípulos e disse: a partir de agora vocês é que vai continuar esse ministério. E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa de Deus. Nós, irmãos, vivemos da promessa de Deus. Nossa alma se alimenta das palavras de promessa de Deus. Um cristão, ele não se alimenta de teologias, de explicações humanas, de alguma escola teológica, de alguma tradição de homem, não. Um cristão, ele se apega com a palavra da promessa que Deus dá e ele vê a palavra de Deus se cumprindo. Vocês entendem isso? Enquanto que os fariseus estavam discutindo as doutrinas entre si, naquela grande confusão, fariseus, saduceus, libertinos, cada um queria ter a opinião correta, mas quando Cristo veio e se manifestou, aqueles cristãos que enxergaram a promessa, eles aceitaram a palavra e eles viviam por aquela palavra. Até mesmo uma mulher que tinha 5 maridos, a qual Jesus discerniu os pensamentos do seu coração, ela disse: não era isso que o Messias viria para fazer? Sou eu que falo contigo. Enquanto os fariseus religiosos rejeitaram a Jesus, que estudavam a Bíblia, aquela mulher cria na palavra, na promessa de Deus, e viu a palavra viva diante dos seus olhos, e aquilo é o que sustenta a nossa vida como cristão. Nós precisamos das promessas de Deus vivas para ser sustentado. Então, essa igreja apostólica, ela começou lá quando Jesus ascendeu aos céus. E ele disse: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ele disse a ordem para os discípulos: vão para Jerusalém e espere lá até que do alto seja revestido do poder. Amém, irmãos? Para que eles pudessem começar a pregar o evangelho corretamente. Se eles saíssem da presença de Jesus naquele momento, antes de ir a Jerusalém, cada um ia pregar uma denominação diferente. Pedro ia pregar uma, Tiago, cada apóstolo daquele, ele iria pregar uma denominação diferente. Mas Jesus deu a ordem: se espere em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus, que era o batismo com o Espírito Santo, que é o próprio Jesus Cristo, na forma de Espírito, entrando nos seus discípulos para continuar sua obra do Evangelho aqui nessa terra. E por isso que os apóstolos eles deram início à igreja cristã verdadeira. Mas, com o passar do tempo, irmãos, nós sabemos que o inimigo veio deformando a igreja de Deus. Quantos sabem disso? Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui, em Atos, no capítulo 20. Atos 20, 28 diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Está vendo que o apóstolo Paulo já advertia que homens maus, que não eram cristãos verdadeiros, eram apenas cristãos de nome. Eles apenas diziam que eram crentes, que eram cristãos, mas os interesses em seus corações eram maus, lobos cruéis, atraindo as pessoas, discípulos após si. E nós sabemos que no ano 325 isso começou a tomar forma visível. Começou como uma doutrina nicolaíta ali dentro. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver aquele espírito anticristo do diabo usando aqueles homens ali no meio da igreja mesmo. Começou a dividir
e atrair discípulos. E quando foi no ano 325, eles tomaram forma completamente e nominaram aquilo ali, chamaram aquilo da Igreja Católica Apostólica Romana. Era a primeira igreja que estava se desviando da verdadeira igreja cristã, fundada pelos apóstolos, nossos pais, na fé. Vocês entendem? E dali para frente da católica, foi surgindo mais denominações, e mais denominações, e mais. E hoje está concebido no mundo aí tantas denominações diferentes, tantas igrejas com doutrinas que são, na maioria das vezes, uma distância grande para a doutrina bíblica, as coisas simples da palavra que eles não querem aplicar para o povo, não querem ensinar o povo corretamente. Foi por isso que Deus, já vendo isso, por sua presciência, por seus olhos eternos, ele fez uma promessa gloriosa. Nós vamos ler a promessa que ele fez em Malaquias, no capítulo 4. Nós temos que saber, irmãos, em quem nós temos crido, para a nossa fé ser firme, para nós não titubearmos. Então, Deus fez essa promessa aqui em Malaquias capítulo 4, porque ele sabia que chegaria a condição que está hoje. Você já pensou uma mulher cristã tirar a sua roupa e ir para uma praia seminua, exibir o seu corpo e ainda achar que está cheia do Espírito de Deus, servindo a Deus dessa maneira? Irmãos, é algo que está muito distante da realidade das irmãs cristãs nossas do passado. Quando eu converso com as pessoas, principalmente as católicas, eu digo, imagine você se a Virgem Maria estaria fazendo algo assim. Você vê Maria sentada numa calçada, conversando e falando da vida de outra ali naquela calçada? Você imaginaria se ela faria isso? Porque para as mulheres, com certeza podemos tomar a Maria como um grande exemplo. Ela é a nossa irmã. Ela foi bendita entre as mulheres. Ela só não é a mãe de Deus, porque Deus não tem mãe. Deus é existente por si próprio. Então, que exemplo para as mulheres seria Maria? Imagine Maria tirar sua roupa e vestir um maiô e tomar banho numa praia daquela. E ainda ser chamada crente desse jeito. Veja quão distante está, irmãos, da palavra de Deus às religiões. Quão terrível ficaria. Por isso Deus fez essa promessa gloriosa. É uma promessa gloriosa de Deus que diz assim, em Malaquias 4, versículo 5 em diante, diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Essa é uma promessa de Deus. E Deus é fiel em cumprir tudo o que Ele promete. Amém, irmãos? Nós podemos confiar no que Deus prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. E se a nossa fé está baseada nessa palavra, nenhuma teologia desse mundo vai nos desviar da verdadeira palavra do Senhor. Então Deus prometeu enviar esse profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Esse profeta Elias, esse espírito e virtude de Elias, estaria 5 vezes na terra para realizar o plano de Deus da redenção. Primeiramente, veio o Elias Tisbita. Quantos conhecem a história de Elias na Bíblia? Que ele pregou contra o rei Acabe e Jezabel, aquela rainha má, que conduziu o povo de Israel para longe da presença do Senhor. Então Elias veio primeiramente pregando a palavra do Senhor. Depois, quando Elias foi levado numa carruagem de fogo, tinha um sucessor de Elias que se chamava Eliseu. E Eliseu pediu para Elias: eu te peço porção dobrada do teu espírito. E Elias disse: dura coisa me pediste, mas se você me ver subindo, isso acontecerá. E Eliseu ficou atrás de Elias.
ele não largava o pé de Elias. Aonde Elias estava, Eliseu estava ali junto, aguardando a promessa que Elias tinha dito para ele. E quando Elias foi levado numa carruagem de fogo para o céu, o espírito de Elias caiu em porção dobrada sobre Eliseu, irmãos. Era a segunda vez que o espírito e virtude de Elias estava sobre a terra. Não é a reencarnação isso, irmãos. Muitas pessoas chegam a dizer, até os próprios espíritas, vê que a Bíblia fala da reencarnação. Não tem nada a ver com reencarnação. O homem Elias está guardado no céu e foi levado numa carruagem de fogo. Mas o espírito e virtude de Elias, o qual é o Espírito de Deus que usou aquele homem naquela forma ministerial, é que está atuando sobre essa terra, atuou sobre o próprio Elias, depois do Elias veio sobre o Eliseu, e depois de Eliseu veio a terceira vez em João Batista. Amém? O espírito de Elias. Quando perguntaram a Jesus, é mistério que Elias venha primeiro. E Jesus disse, Elias já veio, e eles não conheceram. Ele estava falando ali da terceira vinda do Elias. Este Elias, ele converteria o coração dos pais aos filhos. Eu quero que vocês notem nessa noite que esse versículo aqui, ele está colocado para 2 tempos. A primeira conversão, antes da primeira vinda de Jesus, Elias veio sobre João Batista, o espírito e virtude de Elias, veio sobre João Batista, antes da primeira vinda de Cristo, para converter o coração dos pais aos filhos. Dos pais judeus, da religião judaica, que faziam sacrifício diário, que estava ali no templo, eles tinham que se converter daquilo para os filhos que estavam nascendo ali com Jesus Cristo. Após João, que ele pregou a Jesus Cristo. Então, aqueles filhos apóstolos que estavam ali, eles eram filhos daqueles fariseus, daqueles homens. E esses pais tinham que deixar essa religião judaica e ser convertido para a nova etapa que Deus estava trazendo ali sobre a terra, irmãos. Então, eram os pais que deviam ser convertidos aos filhos. Este foi o terceiro Elias na primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui também fala que converteria o coração dos filhos aos seus pais. Então, quando diz dos filhos, agora está falando de nós. Nós somos os filhos dos nossos pais apostólicos. E como a igreja vem sendo modificada pelo homem, pela tradição, pela religião humana, então nós que estamos hoje presos nesse sistema de igreja mundial, presos em todas as denominações feitas pelos homens, temos que converter o nosso coração de todo esse engano que há na terra para a religião correta, que é a doutrina dos nossos pais apostólicos. E isso antes da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. João veio antes da primeira vinda, para converter o coração dos pais aos filhos do novo evangelho que Cristo estava trazendo. Esse quarto Elias viria para converter o coração dos filhos hoje, de todo o engano de religiões desse mundo, para a religião dos nossos pais apostólicos. Quantos sabem que a igreja verdadeira, ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas? Vamos ler em Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, a palavra do Senhor nos aponta isto, diz assim: assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos, e da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, se nós devemos ser edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas, para isso, nenhum teólogo deste mundo,
nenhum líder religioso humano está conduzindo as pessoas para a palavra pura apostólica. Mas Deus prometeu enviar um profeta novamente na terra, com a virtude de Elias, irmãos, para converter o coração dos filhos aos pais apostólicos. E foi isso que Deus fez ao enviar o irmão William Marrombrana nesta era. Ele veio com a porção do quarto Elias. E era necessário que ele viesse justamente antes da segunda vinda de Jesus. Para que quando Jesus chegasse aqui nessa terra, tivesse uma igreja que fosse semelhante à doutrina dos apóstolos. É por isso que nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, como batizou os nossos pais apostólicos, irmãos. Esta doutrina é a doutrina da restauração da igreja. A função desse profeta, o ministério desse profeta, é trazer a restauração de todas as coisas. Por isso que nós lemos em Atos, onde diz: importa o qual convém que o céu contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. E em Mateus 17:11, Jesus diz para nós assim, Mateus 17, versículo 11, ele diz: e Jesus respondendo, disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esta é uma promessa que saiu diretamente da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, quando os discípulos estavam interrogando a Jesus sobre o Elias que havia de vir, antes da primeira vinda de Jesus, ele sim falou a respeito de João Batista. Elias já veio e não conheceram. Era a terceira vinda de Elias. Mas depois ele falou a quarta vinda, porque ele usou aqui o verbo na conjugação certa. Deus não brinca com palavras, irmãos. E aqui Jesus disse: em verdade vos digo, Elias virá primeiro. Virá está no futuro. Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas você pode perguntar: ora, irmão, e pode num versículo só falar duas coisas? Nós vamos ver se pode ou não isso acontecer. Vamos ler primeiro em Isaías 61. Eu quero que os irmãos estejam bem firmados com a fé revelada pelo Senhor Jesus Cristo, para que vocês tenham força de vencer as teologias desse mundo, irmãos, as portas do inferno. Então, Isaías 61 está escrito assim, a partir do primeiro versículo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Esta era uma profecia que falava da vinda, da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas que também falava da segunda vinda. Quantos creem assim, que aqui está falando das duas vindas? Porque aqui falou o ano aceitável do Senhor. E depois falou o dia da vingança do nosso Deus. Esses são dois tempos, irmãos, dentro do mesmo versículo. É tão tal que quando Jesus estava na sinagoga, lendo essa escritura, vamos ver no ponto exato em que ele parou de ler a escritura. Em Lucas capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 14. Lucas capítulo 4, o versículo 14, está escrito assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor.
e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Amém, irmãos? O livro que a gente leu lá, 61. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Vocês viram onde Jesus parou? No 20 diz: e cerrando ele o livro, ou fechando ele o livro, e tornando ao dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Está vendo? Porque quando Jesus veio a primeira vez, ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor. A palavra do Senhor está aberta para todos que desejam se salvar. Nós não sabemos quando essa porta irá fechar. Ela vai fechar. Nós não sabemos quando, irmãos. Mas, enquanto estivermos aqui, nós estamos pregando esse ano aceitável do Senhor. Mas a Bíblia mostra que virá o dia da vingança do nosso Deus, e quando o Senhor Jesus Cristo vier pela segunda vez, ali estará fechada a graça. É o dia da vingança do nosso Deus. Mas a promessa de Deus é que: eis que vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém, irmãos? Então, na primeira vinda de Jesus, Elias veio precursar ao Senhor Jesus, e esse era João Batista, e ele estava precursando o ano aceitável do Senhor. Mas esse Elias que viria, o quarto Elias, que converteria o coração dos filhos aos pais, era para pregar este grande dia que vai vir, que é o final de todas as coisas. Por isso a mensagem hoje é de restauração, é a graça de Deus para a gente se converter, e quando Jesus vier, nós estarmos em segurança. Amém? Vamos ver em Lucas 17, porque talvez você diga: como você sabe que ali está falando que um Elias é que converterá o coração dos pais aos filhos e o outro dos filhos aos pais? Porque a Bíblia deixa tudo bem registrado para nós não errarmos, irmãos. Em Lucas, no capítulo 1, no versículo 17, vamos ver, aqui está falando de João Batista, não é isso mesmo? E vamos ler a partir do versículo 12 para que a gente entenda. E Zacarias, vendo, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. Zacarias era o pai de João Batista. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porão o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus, ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém, irmãos? Então, João Batista era a terceira vinda de Elias. A primeira foi o próprio Elias. A segunda foi Eliseu, com a porção dobrada do Espírito de Elias. A terceira vinda era o anjo que precursaria a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém?
o terceiro Elias, que era João Batista, e ele veio para converter o coração dos pais judeus para a nova palavra que Deus tinha trazido através de Jesus Cristo. E o quarto Elias era o Elias do tempo final, antes da segunda vinda de Jesus, que é o dia grande e terrível do Senhor que está para vir. E o quarto Elias veio para quê? Jesus disse: Elias virá e restaurará todas as coisas, irmãos. Porque Deus, ele desejava encontrar aqui uma igreja semelhante à que ele começou lá no princípio com os nossos pais apostólicos. Por isso a nossa mensagem é de volta à fé apostólica. Até mesmo o nosso evangelismo tem se tornado mais difícil. Eu estava conversando com o irmão Eric. Quando nossos irmãos começaram lá, os apóstolos, eles pregavam para os pagãos. Eles pregavam: se arrependam, aceitem Jesus, você vai ser salvo. Mas hoje, nós pregamos para os pagãos, para os pecadores, mas a principal mensagem hoje é para os religiosos, para aquelas pessoas que acham que já tem tudo. Eu já tenho Jesus no coração. E você mostra essa mensagem, mostra o profeta, a restauração da igreja. Ele: não, eu já tenho minha igreja, eu já tenho meu pastor, eu não quero isso. Então se tornou até mais difícil, mas nós não devemos jamais desistir daquilo para o qual Deus nos chamou. Ele nos chamou para levar essa mensagem de restauração, para mostrar às pessoas que não é suficiente apenas ser um religioso de igreja, mas de aceitar a promessa que Deus fez. Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas, disse Jesus. Ou, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos filhos aos seus pais. E Jesus disse: ele restaurará. Importa que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo. Mas graças a Deus, irmãos, que nós estamos com a palavra da restauração em nossas mãos. Isso indica para nós que a qualquer momento nosso Senhor pode raiar nas nuvens para vir buscar a sua igreja. Porque Deus foi fiel e cumpriu a sua palavra. Ele enviou o profeta Elias, em virtude e espírito de Elias. E Elias ainda virá a última vez nessa terra, mas não mais para o povo gentil. Esse foi o Elias enviado para o povo gentil. Por isso tinha que ser um profeta gentil. Vocês entendem isso? O irmão Brando disse que Deus sempre viu um profeta do seu próprio povo. Então nós, como gentios, deveríamos receber um profeta. E era um profeta gentil. E nasceu William Branham com esse ministério sobre a sua vida, de trazer essa restauração para a igreja, de pregar a mesma mensagem apostólica. A ceia com o vinho, o pão asmo, o lava-pés, o batismo em nome de Jesus Cristo, a restauração total da igreja para nós hoje, irmãos. Essa é a mensagem de William Branham. Esse é o profeta que Deus enviou com o espírito e virtude de Elias. E se você crê na palavra, você seguirá firme e não deixará que nada balance a sua fé. Você será firme naquilo que crê. Então, Deus enviou o profeta Elias. Ele cumpriu a sua palavra. E ele veio precursar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quantos sabem que a coluna de fogo, quando o irmão Branham estava no Rio Ohio batizando as pessoas, esta coluna de fogo se apresentou diante dos olhos de muitas pessoas. Muitos viram, mas não ouviram aquela voz. Mas alguns ouviram a voz, e a voz disse: como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Amém, irmãos? E Deus cumpriu a sua palavra. Nós estamos hoje no tempo da restauração de todas as coisas.